Este é o podcast do Santa Doroteia, com ideias que te ajudam. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast Santa Doroteia, trazendo aqui um convidado muito especial. A gente gosta muito de trazer gente especial para falar sobre temas importantes e hoje a gente caprichou. Primeiro, deixa eu apresentar quem está comigo aqui hoje para conduzir esse bate-papo. O nosso orientador educacional, Tiago Lima. Nós temos também aqui o colega José Roberto Barcelos, que é graduado em História e tem uma pós-graduação em Literatura Afro-Indígena, que por isso também nos interessou muito, não só porque o José Roberto é um cara legal, mas também nos interessou muito tê-lo aqui, porque vocês já vão entender ao saber quem é o nosso convidado desse podcast. E nós vamos passar já para que ele mesmo se apresente. Deixa só dizer o nome, professor Jorge Frois, bem-vindo, por favor apresente-se aqui, que a gente está curioso para ouvir a sua apresentação. Bom, vocês viram, né, as apresentações que eu fiz anteriormente, mas essa apresentação eu vou ter que colocar um adendo, né? E talvez eu comece pelo adendo. Pai do Aquim, né? Aluno daqui do Doroteia. Então eu vou começar por aqui. Que pra gente é muito, muito especial, é uma honra. Mas eu costumo me apresentar, geralmente início de ano para os alunos e também em eventos e palestras, né? Brincando que eu que sou alto, bonito, colorado, inteligente, modesto. Tá? E as pessoas se espantam, né? E às vezes chego até também a dizer que também sou Deus. Depois elas começam a me perguntar por que disso, né? E depois eu vou desfazendo esse mito, né? Esse mito já está circulando. As pessoas já estão, olha lá, ele que é alto, bonito, colorado, inteligente e modesto. Eu brinco, né, que alto para quê, né? Para jogar basquete sou baixo, né? Quem joga basquete tem 2 metros, jogar vôlei, é tudo jogador de 2 metros, eu tenho 1,86 m. Bonito, a minha mãe não nos educou assim, né? Com essa coisa de ficar elogiando e ficar falando, né? A mãe nos educou de um jeito até bem duro, assim, né? Duro e carinhoso. E alto, bonito, colorado, grande coisa, né? Apesar de que ontem ganhou do São Paulo, né? De 1-0, né? Tá lutando para ser segundo colocado do brasileiro. E alto, bonito, colorado, inteligente a gente sabe que não é, né? A frase lá atribuída ao Sócrates, que só sei que nada sei. Cada vez a gente sabe do tamanho da ignorância, né? Do tamanho das limitações, né? O quanto se é pouco, o quanto falta, né? E modesto é uma figura de linguagem, eu estou brincando, né? É só uma ironia, né? Para mostrar para os alunos lá as figuras de linguagem. Na verdade, já que me deixaram para me apresentar, eu sou o Jorge, né? Eu já disse ele que era pai do Aquim, trabalho como professor, escrevo, né? E é isso. Depois, no decorrer da conversa, a gente vai... Aí verdadeiramente a gente vai se apresentando, né? Porque a verdadeira apresentação, ela está na fala, né? Ela está naquilo que a gente comunica. Tá certo, mas eu acho assim, bem importante já colocar que o Jorge tem um belo trabalho na literatura, tem uma poesia encantadora, linda, né? Que a gente, à medida que vai tendo contato, vai vendo o quanto ela tem de lírica, né? Quando nos pega pelo coração, pela emoção, que é muito papel da poesia, mas também com reflexões muito profundas que a gente também traz à borda aqui, né, Tiago? Por aí que a gente quer puxar também um pouquinho essa conversa hoje, né? Isso, Grace. Uma saudação à mesa, especial ao amigo aqui, o Jorge. E uma questão importante, né? Poesia é palavra, e a palavra tem muita força. Como essa entrada da palavra e da literatura chegou na tua vida, Jorge? A minha mãe, por exemplo, lavava a casa, e eu não sei de onde é que vem esse hábito, né? Colocava jornais no chão. Ela colocava jornais no chão para secar. E eu me lembro que mesmo sem saber ler, eu ficava olhando o que eram aquelas letras, né? E também me lembro que, isso acho que não está em nenhum lugar, acho que meu pai prevendo que a gente ia para a escola, não tinha nenhum livro em casa, eventualmente a gente tinha jornal domingo. Comprava jornal, assim. Eu acho que meu pai pegou e comprou... Passou um livreiro vendendo livros lá e ele comprou 3 livros. Tá? E eram 3 dicionários. Era um dicionário gramatical, era um dicionário de verbo e era um dicionário de sinônimos. E esse sinônimo ainda tinha coisas ligadas à geografia, tinha fotos, tinha fotos, tinha desenhos, assim. E eu me lembro, em seguida que eu aprendi a ler, o que eu mais me interessei foi por esse sinônimo. Né? As palavras ali. Eu me lembro que eu ficava brincando. Ábaco. Ficava lendo as palavras, gostava de ler o dicionário. Né? Então eu acho que as palavras e as letras chegam pelas coisas que estavam no chão, que em seguida que eu aprendi a ler, ficava lendo o que estava pelo chão. Né?
e depois os dicionários, que de certa forma eu, mais adiante, quando me formei em letras, fui usar. Aí eu fui usar o dicionário gramatical, dicionário de verbo, Sim. mas o dicionário de sinônimo constantemente estava na minha vida. Eu chego até a colecionar dicionário. Eu tenho alguns dicionários assim de área diferente por essa influência da infância, né? Certo. Então foi por aí que cheguei nas letras, né? Uhum. E as letras também já motivaram uma aproximação com a docência também, com o fato de ser professor? Ou a intenção sempre já foi partir para a literatura? Como é que foi a tua trajetória nisso? Não, a intenção, na verdade, não era nem a docência e nem a literatura. Eu acho que durante muito tempo, depois, à medida que fui aprendendo a ler quadrinho, ler gibi, que nem era bem visto naquela época, ler gibi, ler quadrinhos, né? Quadrinho era algo assim olhado meio de nariz torcido, né? Aham. Foi posteriormente, assim, aos 12 anos mais ou menos que eu comecei. Um amigo meu fez os versinhos, eles tinham algumas coisas ali mais picantes. Uma professora pegou os versinhos e estava nos encaminhando para a direção, né? Ela estava nos encaminhando para a direção. E aí ela disse assim, mas por que você não faz em coisa séria? Olha aí, por que você não escreve sério? E no caminho da direção, ali eu acho que talvez eu tenha descoberto a palavra, né? Porque tava eu e mais 2 amigos sendo levados para a direção com esses versinhos. Eu disse para ela, a gente não vai fazer mais, né? A gente vai fazer sério, né? E aí começamos a fazer sério, só que meus amigos pararam, um se tornou major, o outro foi trabalhar na Caixa Econômica Federal, e o único que continuou escrevendo poesia fui eu. Então a poesia surgiu quase como uma espécie de brincadeira. A gente fazia paródia de Roberto Carlos, de Belchior, a gente pegava música séria e fazia paródia, né? Com palavras picantes lá para aquela época, né? E quase que deu errado, assim, né? Mas acabou sendo um bom gatilho, um bom trampolim para a questão, então, né? Sim. E esse lado escritor mesmo, aflorou quando? Eu acho que depois que eu fui escrevendo, né? Eu fui escrevendo os poemas sem intenção nenhuma de publicar. Eu até vou publicar tardiamente. O primeiro livro que eu publicar, o Estamos Kids, eu publiquei com 53 anos, né? Mas fui publicando esparsamente em jornal. Me lembro que em 1985 tinha uma antologia de poetas brasileiros coordenado pela Cristina Oiticica, parente dos Oiticiccas lá. Naquela época ela era esposa do Paulo Coelho. Do Paulo Coelho, né? E me lembro que o primeiro poema que eu publiquei foi ali, né? Mas sem grandes intenções. Talvez eu tenha fortalecido mais essa ideia de publicar no momento em que eu conheço Oliveira Silveira, o que é o idealizador do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, né? Eu conheci Oliveira quando tinha em torno de 24 anos. Então ele começou a repassar livros, comecei a ir em evento com ele, né? E acho que foi ali que veio a ideia de publicar. Mas fui publicando esparsamente, até chegar num livro único em 2015, por aí, né? Sim, sim. E, desculpa, só porque eu já tenho o gancho certinho para a tua pergunta, que eu sei que tem uma pergunta muito adequada aqui, porque a gente vem conduzindo a conversar. Mas a temática dessa poesia, né? Essa tua forma de escrever, a inspiração sempre foi a partir, então, dessa aproximação com esse movimento da consciência negra, outros temas também, como é que isso foi se delineando no poeta, no escritor que foi se constituindo? Depois da brincadeira lá dos versos feceninos, né, ou com palavras mais picantes, eu comecei a ler poesia, bastante, né? E Vinícius, Manuel Bandeira, né? Achava que Drummond nem era poesia, porque não tinha rima, né? Não compreendia muito, assim. Então eu fui tomando contato com poesia, cada vez eu fui me interessando mais e buscando outros autores, né? E no começo a temática ela não é negra, mas à medida que eu vou tendo contato, né, vou tendo percepção. Tem um primo meu que acabou sendo assassinado pela polícia em 1988, o caso do Homem Errado. Tá? Nesse momento eu acho que eu acabo tomando consciência disso. E isso começa a entrar pelas leituras, por obras que eu vou conhecendo de São Paulo. São Paulo existe os Cadernos Negros, está no número 44 ou 45, e cada número corresponde a um ano. Então tem 44 ou 45 anos dos Cadernos Negros. Sim. Comecei a tomar contato com isso, né? E fui escrevendo, mas a essência da poesia, digamos, é um assunto, um ramo que é uma vertente muito grande ainda para ser explorado. Tem muitas coisas que, em relação ao negro, que compõem 50 e poucos % da população brasileira, Sim. a ser descoberta ainda, seja por literatura, seja por história, por filosofia, por qualquer área, né? Tem muita coisa ainda para
para a gente tomar ciência de que isso é brasileiro, né? De que não é... A gente tem os valores, digamos assim, de outras culturas bastante presentes no Brasil, né? Mas a cultura negra ainda vem ganhando espaço. Pode até parecer que, olha, agora a gente escuta falar nisso, mas isso ainda é pouco perto do percentual de brasileiros e perto da situação que a maioria dos negros brasileiros vive, Sim. né? Que não é uma boa situação. Aham, certo. Agora sim, não vou te interromper. Tá Alberto, certo, por favor. obrigado. Não, pegando um gancho, Jorge, no que tu estava comentando, e eu acho interessante trazer, nós tivemos aqui no Brasil 3 séculos de escravidão. Os negros escravizados saíam da costa da África, né, em navios negreiros, chamados comumente de tumbeiros, devido a situações horríveis que eles vinham para cá. Uma média de 4,9 milhões de negros foram escravizados. Chegando no Brasil, eles perdiam a cultura, perdiam a identidade, o nome. E depois disso foi muita luta, muita luta. Tiveram os Palmares, teve o Zumbi dos Palmares, nós tivemos os Males, né? A Guerra dos Males, nós tivemos André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama, o Ceará, o estado do Ceará, 4 anos antes da abolição da escravatura, fez a sua própria abolição com a revolta dos jangadeiros. Em 1888, uma princesa branca, europeia, eurocêntrica, assinou um documento fazendo a abolição da escravidão. E parece que ficou um pouco escondido sobre esse véu toda essa luta, todo esse esforço, toda essa cultura, essa combatividade, né, essa cultura. E eu vejo assim, de que forma a cultura negra hoje pode libertar essas mentalidades preconceituosas e vencer o racismo estrutural. Eu associo isso em relação à cultura negra a uma situação muito parecida pelas mulheres. As mulheres, se eu não me engano, votam aqui no Brasil em 1934, 32 ou 34, sempre confundo as datas, mas é uma dessas 2 datas aí, né? A gente poderia dizer assim que, assim como eu falei há pouco, né, de que os negros vêm aparecendo, publicando, fazendo, eu meço às vezes pela televisão, né? Por exemplo, o Roda Viva, um programa segundas-feiras na TV educativa. Nos últimos tempos, ou tem entrevistado negro, um número maior, ou quem está na mesa é entrevistador negro. Isso em outras épocas, se vocês pegarem os Roda Vivas, não aconteceria. Então isso está acontecendo uma mudança. Ela pode ser lenta, ela pode não ser no ritmo que eu gostaria, ou que a população gostaria, né? Mas ela está acontecendo. Então a presença negra, né, a presença negra, eu acho que isso vai modificando, vai se tornando natural. Porque até determinada época não era natural um negro na televisão fazendo propaganda. Agora, isso pode. Eu falo pela televisão, observe os espaços, né? A gente vê um número maior de pessoas aparecendo. Tá? Mas isso ainda converso com meus alunos sobre isso, né? Entrem nos bancos e vejam quem é que está trabalhando nos bancos, né? Quem está nos shoppings, né? Então isso precisa ser ampliado. E isso só vai ser ampliado à medida que a população brasileira tomar noção disso, assim, de perceber que há algo errado, que está faltando gente, o espaço não é ocupado, né, pela população negra. Onde estão os negros? E isso vem mudando, assim, né, porque até determinada época os espaços ocupados pelos negros eram espaços, ainda a gente encontra, vai aqui o Doroteia é aqui pertinho do Boulevard Strip Center. Se vocês entrarem ali e observarem as pessoas que estão limpando, vocês vão perceber qual é a cor dessas pessoas, né? E isso tem a ver, sim, com o 13 de maio de 1888. O que acontece, né? É feita a abolição. Né? Mas, bom, e a partir da abolição, o que se faz para as pessoas terem uma outra vida? Né? De que maneira? O que é feito? Né? Muito pouco. E, inclusive, eu acho que a previsão daquelas pessoas que fizeram ali, digamos assim, daquele poder daquela época, era que talvez os negros fossem extintos. Né? Porque há, sim, uma espécie de planejamento com a vinda de europeus para que o Brasil embranqueça.
né? Há um Congresso das Raças em 1911 em que um diplomata brasileiro diz, olha, é questão de tempo, os negros vão sumir. Mas eu tenho a impressão de que com 50 e poucos da população brasileira, eu não gosto muito parda, mas eu vou usar aqui, né? Parda ou negra, os planos do diplomata lá de 1911 deram errado, né? E para o Brasil ser uma nação grande, né? Não só nesses 8 milhões e pouco de quilômetro quadrado, mas grande em todos os sentidos. Uma vez eu fui numa palestra do José Saramago e ele disse que o ser humano estava crescendo, né? Mas estava muito longe de chegar numa estatura que fosse ideal. Então, o Brasil está longe ainda de chegar num lugar, né, em que a gente possa olhar e pensar, isso aqui é uma nação, né, justa, equilibrada, né, com as pessoas ocupando os bons lugares que esse país ainda pode fazer e vai fazer. Que interessante, Jorge. E eu me recordo, penso aqui que a cultura, sobretudo a poesia, a música, a arte em toda a sua manifestação, posso citar aqui o carnaval também, que faz parte de um resgate histórico. Cito o samba enredo da Beija-Flor de Nilópolis 2023, que fala sobre um processo, questiona o bicentenário da independência, de 1822. Porque é um bicentenário escrito de acordo com o olhar de alguns ali da cultura europeia, e o samba questiona alguns movimentos que aconteceram nesse período, sobretudo lá na Bahia, que durou de 1822 até meados de 1823, também conhecido como Partido Negro da Independência, formado por populações, algumas delas ainda escravizadas, negros e mulheres negras, atribuindo e sugerindo, em termos ali da cultura, recuperando essa imagem e esse fato histórico, atribuindo que o bicentenário deveria ser comemorado em 1823, a partir dessa grande revolta e tomada de consciência da população lá na Bahia. Eu te pergunto, qual o impacto, na tua percepção de artista, como Poemas Negros e Outros Nem Tantos, a música, ou até mesmo o carnaval, quando traz esses enredos que auxiliam o povo brasileiro a descobrir a essência, a gênese da sua própria história? Qual é a importância da gente poder falar mais sobre cultura, trazer esses elementos aí também dentro da escola, Jorge? O escritor uruguaio Eduardo Galeano tem um textinho pequeno em que ele fala que um personagem leva o filho até o mar. Ele nunca tinha visto o mar. O filho se chama Diego, né? Ele leva ele até o mar para que ele conheça o mar. E quando o garoto vê o mar, ele diz ele fala pro pai assim, gaguejando, né? E espantado: pai, me ajuda a olhar. E o nome desse texto é A Função da Arte. A função da arte, me ajuda a olhar. Eu acho que a arte ajuda as pessoas a olhar. A arte toca. Às vezes ela vai dizer coisas que as pessoas vão achar desagradáveis. Vai dizer, mas puxa, isso aqui é desagradável. Aí nos Poemas Negros, quando as pessoas lerem, tem poemas, alguns são líricos, mas alguns desagradam. Né? Porque eu acho que a arte não pode ser indiferente. Esse copo tem utilidade aqui na mesa, né? Mas ele está longe de ser arte. A arte teria que ser trabalhado. Né? Então, assim, a arte provoca, a arte questiona, a arte mostra. Né? E talvez a melhor maneira de eu dizer isso seja, enquanto poeta, assim, para mim a coisa sempre passa pela arte, pelo texto. Seja eu dizendo um breve texto que tem aqui, gostaria de falar. Tá? Eu vou ler um poema. Esse despertar passa principalmente pela população negra, os atingidos. Assim como as coisas relacionadas a mulheres passam pelas mulheres. Né? Os homens até podem se solidarizarem, os homens até podem falar, mas a essência do movimento é pelas mulheres. A essência do que atinge o negro é pelos negros. É preciso que a população negra também se mexa, né? Faça algo, perceba. Né? Mas não está sozinha, as mulheres não estão sozinhas. O mundo não é composto de mulheres só. O mundo não é composto só de negros. Então, as mulheres precisam dos homens, os negros precisam dos brancos. Né? As crianças precisam dos pais, os pais precisam dos filhos. É uma relação. Né? Então, a arte, e eu quero ilustrar com um poema, chama-se A Palavra Negra. Esse poema, quando eu tinha em torno de uns 23, 24 anos, eu comecei a fazê-lo. Eu só fui terminar ele 25 anos depois. Ficou parado, porque eu não conseguia achar uma solução para o poema. Né? O poema é na página...
Página 8. Página 8 aqui. A palavra negro. A palavra negro dói como um soco no nariz. A palavra negro fere a consciência desse país. A palavra negro machuca aqueles que a ouvem e nada sabem da palavra negro. A palavra negro causa medo, e não sendo carnaval, a fantasiam negrão, mulato, moreno, neguinho, negãozinho e muitas outras. A palavra negro não precisa de superlativo ou diminutivo. A palavra negro incomoda, faz feridas, de tal maneira que os censos a tapam com esparadrapo pardo. A palavra negro não vem de graça. A palavra negro pesa, embrutecimento, o outro, o ser ficcionado, o segundo, defeituoso ser humano, menos. A palavra negro pesa 10 vezes mais que qualquer cruz carregada no mundo. A palavra negro não foi fabricada por um negro. Os negros ergueram a palavra negro. Plasticidade, movimento, força, inteligência, inventaram-se. É conscientemente que você habita, diz a palavra negro? Sensacional. Eu penso assim que um poema assim coloca a palavra negro num outro lugar. Porque a palavra negro, ela está associada... Nós temos 130 e poucos anos de suposta abolição, né? Então ela está associada com o pior, com o que é ruim. Então a arte dá a volta nessa palavra, né? Os negros recriaram essa palavra, né? Refizeram essa palavra. E eu acho que isso... a arte movimenta, a arte toca. A arte nos pega pelos ombros e nos sacode, né? Ela tem esse poder, assim, né? E tira, eu acho que assim, a grande dificuldade é exatamente onde tu colocaste, né? Não é falar por mim, é entender o que eu estou dizendo. Eu, mulher, não quero que ninguém fale por mim, eu quero que me ouçam e participem comigo e valorizem e enxerguem, né, o que está sendo colocado. E a gente vê, estamos num momento difícil da nossa sociedade também, né? Em que as coisas estão cada vez, parece que retrocedendo em certos aspectos, em que as pessoas tendem a rotular muito mais, a querer retomar certos padrões e tudo, certos avanços parece que ficam meio ameaçados, né? Até gostaria de saber de ti, assim, nesse momento em que a gente está vendo movimentos, muitas vezes questionando até isso, a possibilidade das pessoas existirem, serem, né, em várias minorias e meu Deus, dentro do negro brasileiro não é a minoria, né? Como é que a gente vê esse momento que a gente está vivendo agora? Como é que a gente lida com isso? Não é meu isso, quem fala são os economistas, né? Que os momentos de crise são momentos de criatividade, de achar solução. Eu não vou dizer que acho o que está acontecendo na sociedade brasileira bom, mas eu diria o seguinte, que o que está acontecendo na sociedade brasileira mostra que isso não surgiu agora, estava. Agora só teve a possibilidade de ser liberado, de aparecer, né? Então, a gente só pode tratar de alguma coisa, um câncer, por exemplo, quando a pessoa, ela percebe... Não adianta ela ficar dizendo que não existe o câncer, eu não tenho um câncer. É preciso que ela faça algo. Então, as coisas estão aí. Agora, o que acontece é que em função, né, um monte de mídia, as coisas aparecem, alguém filma, alguém grava, alguém diz, mas elas sempre estiveram. Se a gente for pegar aí o período, eu me lembro que o primeiro computador que eu tive foi em 1997, né, sem os recursos que hoje tem, né? Então, se a gente for pegar as coisas anteriores a esse período, elas também são ditas, só não eram gravadas, elas só não eram registradas. Então, eu acho assim que essa crise, que essas dificuldades, não existe mais volta, né? As mulheres não vão voltar para casa, né? Os negros já, conforme falou o José, atravessaram fizeram essa viagem aí, o caminho do meio aí do Atlântico para cá e sobreviveram, né? E vão continuar vivendo e vão se expandir. Não existe mais volta, a sociedade não aceita retrocesso, né? As pessoas que com o mínimo de equilíbrio não aceitam retrocesso, não tem volta, não tem mais... Os filhos não vão voltar a apanhar dos pais como em determinada época apanhavam, as coisas mudaram, né? A escola ampliou, né? Seja pública, seja particular, ela ampliou, não tem mais volta. A gente caminha para um processo em que as pessoas cada vez vivam de maneira equilibrada, econômica, social, cultural, né? Então, esse momento... acho que não enfraquece, ao contrário, fortalece mais ainda reações e posturas combativas, posturas que combatam isso, posturas que é inaceitável as pessoas não acharem uma forma de conviver,
É inaceitável. As pessoas têm que achar uma forma de conviver. Sim, mesmo que as suas diferenças ainda permaneçam, estamos falando de convivência humana, né? Antes de mais nada. Diferença existe, vai continuar existindo, mas há diferenças que são inaceitáveis, né? Tem diferenças que são inaceitáveis. Exato. Perfeito. Lendo esse poema, junto contigo, ouvindo tu pronunciar e lendo esse poema, eu fiquei com uma sensação, como se a sensação da palavra tivessem pesos diferentes, de acordo com o local que ela é encontrada, ou que ela é dita. E se discute muito atualmente, por exemplo, a questão do escravo e do escravizado. Hoje em dia não se fala mais escravo, ou não se diz mais essa palavra, se vê como um termo ruim, porque o negro, ele não nasceu escravo. Ele não é um escravo por essência, ele foi escravizado. Portanto, hoje, na questão da semântica e das palavras, a gente procura sempre falar o escravizado, não o escravo, porque ele não é escravo. E a minha pergunta seria nesse sentido, porque percebendo que isso vem de encontro com o poema, tu enxerga, Jorge, essa questão da relação com a palavra sendo importante na busca por democratizar os espaços? Sem dúvida, a palavra é o sustentáculo das ideias humanas, né? Os objetos, as coisas existem, mas a validação disso se dá com a palavra, né? O ser humano é essencialmente linguagem, né? Todas as outras, a gente se assemelha aos animais em vários aspectos, né? A reprodução, fecundação, mas qual é a maior diferença, né? A linguagem. Isso, de certa forma, nos organizou, né? Isso, então, assim, há que se cuidar com a palavra, né? Eu brinco, assim, que eu uso, às vezes, com os alunos, né, que uma palavra maldita, né, é uma maldição. Uma palavra bendita é bendita, né? Então, a palavra, conforme eu digo no poema, né, a palavra, ela fere, ela afaga, mas ela pode ferir, né? Então, há que se ter um cuidado com a linguagem, né? Os tempos que a gente vive, eu vejo pessoas questionando, querendo ser politicamente incorreta. Mas quer dizer que agora eu tenho que cuidar com as minhas palavras? Não é agora, a gente sempre tem que cuidar com as palavras. A gente cuida com a palavra com os filhos, né? A gente cuida com a palavra diante de uma pessoa que a gente não conheça. Então, as palavras, elas merecem cuidados. Elas merecem cuidados. Porque a palavra fere, a palavra machuca, conforme eu digo no poema aí, né? Sim. Não, começa falando do soco, que é exatamente, já deixa muito clara o impacto, né? A dor que isso pode causar, né? Jorge, duas questões assim que eu julgo me chama muito a atenção o poema negro, e eu gostaria de saber se ele parte de uma narrativa pessoal, de uma vivência familiar. E uma outra questão, como é que é a tua relação aí? Tu tens mais de 20 anos de docência na rede pública. Como é que é a tua relação e como é que entra a tua relação de poesia com os teus alunos na educação? Eu tenho curiosidade de saber, assim, né? Tem um poeta alemão chamado Friedrich Novalis, e ele diz que a poesia é a essência do real, né? Então, assim, eu acho que a minha formação, pelo menos de sentimento, ela passa pela poesia. Então, o meu trabalho com os alunos passa muito pela poesia, não pela minha, porque eu acho antiético. Os alunos nem sabem que eu escrevo, às vezes. Eu jamais mostro um poema meu para eles. Eu não trabalho um poema meu com os alunos, né? Tem centenas de poetas que a história, que a literatura tem, que, se eles quiserem, eles podem buscar, né? Mas eu não trago. Então, eu trabalho uso bastante poesia para trabalhar com os alunos. Talvez a diferença de uma pessoa para chegar... Parece que eu vou falar que eu estou fazendo um autoelogio, né? Para chegar na essência do poema, esse poema foi feito com coisas de literatura e foi feito com história, né? Então, às vezes, uma pessoa precisa ler 200, 300 páginas de um romance para chegar na essência de 2 ou 3 frases. Enquanto um poema é como um soco mesmo. Um poema, ele é... Se a pessoa também está aberta para poesia. Eu tenho colegas professores na escola que às vezes dizem assim, eu não gosto de poesia, mas não gosto porque não descobriu. Tá? Assim como eu também encontro alunos que dizem assim, não gosto de ler. Não existe quem não gosta de ler. Não gosta de ler, talvez, o assunto que eu esteja levando. Mas eu digo para eles, vai na biblioteca e pega algo de futebol.
pega algo de culinária, pega algo sei lá, de moda, pega algo de crônica. Né? Ninguém... Eu faço a seguinte comparação, às vezes, assim, né? Já que o Thiago me perguntou em relação à docência, né? Eu gosto bastante de caminhar e correr. Eu adoro caminhar e correr. Mas se alguém me dissesse assim... Correr, eu já corri, sei lá, 4 quilômetros, corri 10 uma vez, mas se alguém me dissesse assim, quer correr uma maratona? Eu não. 4 horas e pouca correndo, 42 quilômetros, eu acho terrível. Tá? Então, eu faço a comparação com a leitura. Às vezes, né, eu admiro um aluno que consiga ler um livro do Harry Potter de 500 páginas. Puxa vida, 500... Eu mesmo pego um livro de 500 páginas não é para qualquer pessoa pegar. Mas tu pode ler um poema. Tu podes ler uma crônica, sabe? Esse é o exercício. E se alguém pretende correr ou caminhar, pode caminhar 10 minutos, pode caminhar 15 minutos. Até ampliar isso. Então, a docência, isso eu procuro trazer para os alunos, né? A gente acha tanto tempo, né? Já nem medimos mais. Ontem, uma aluna minha abriu o celular e foi vendo lá quanto tempo ela tinha ficado nos determinados aplicativos. Isso é possível a gente verificar, né? Claro. Então, assim, eu acho que as pessoas também têm que pegar e pensar, mas quanto tempo eu reservei para ler? Quanto tempo eu reservei para conversar com meu filho? Quanto tempo eu reservei para caminhar? Quanto tempo eu reservei, sei lá, para não fazer nada, para ficar parado realmente sem fazer nada, né? E eu acho que essa possibilidade existe. A gente tem essa chance de fazer isso, né? E se fizer, eu acho que a gente vai melhorar como pessoa e também, sei lá, acho que melhora o mundo quando a gente tem alguma atitude. Eu me lembro que eu estava... esse livro, foi a garota que organizou esse livro tinha em torno de 20 e poucos anos. E eu me lembro que a gente estava um dia na primeira reunião, depois que o livro foi feito, esse Poemas Negros, e daqui a pouquinho tocou um sinalzinho e ela disse assim que era um aplicativo que dizia que ela tinha que tomar água, porque ela não tinha muito hábito de tomar água. Então a gente tem que procurar, me chamou a atenção aquilo, eu tenho que tomar água. Né? Então acho que a gente tem que, de certa forma, verificar, né, o quanto está lendo, o quanto está tomando de água, né, sei lá, quantos pacotes de bolacha comeu naquele dia ali. Não é que não se possa comer bolacha, né, mas comer 10 pacotes de bolacha vai fazer mal. Né, então, e tudo que é em excesso faz mal. Né, tudo que é em excesso faz mal. Que interessante, estava ouvindo o Jorge aqui, me lembrei que no 6º ano, na turma que está, no ano que está o Joaquim, teu filho, nosso aluno, a escola que eu estudava recebeu o Luiz Fernando Veríssimo. E na época ele tinha um livro de crônicas que eu havia comprado, meus pais haviam me dado, Papai Não Entende Nada, um livro de crônicas. Crônicas sobre o cotidiano da família, dos filhos. E eu gostei muito de ler crônicas. Logicamente, eu não sou um grande leitor. Talvez entre a leitura e a prática esportiva hoje eu pratico mais esporte do que leio, mas gostaria de equilibrar um pouquinho mais e ler um pouco mais. Mas depois entrando na faculdade, quando eu fui fazer pedagogia, eu participei de um concurso e eu escrevi uma crônica. Uma pequena crônica, né, sobre a questão social do Brasil, enfim. Então, como é importante a gente também poder ter esse acesso e esse acesso ser favorecido com aquilo que daqui a pouco pode também despertar em nós ali o desejo, né? E o poema, eu acho que é um caminho a ser explorado ainda, ou redescoberto, né, talvez. Mas, Jorge, e esse poema negro? Ele tem uma biografia, ele tem... Certamente, todos os teus poemas têm um contexto. Eu gostaria, se tu pudesse recitá-lo, que eu acho ele particularmente um dos mais belos dessa tua coleção, desse livro, Poemas Negros e Outros Nem Tantos. Mas eu vou ter que pegar um pouquinho do que tu falaste antes do Luiz Fernando Veríssimo. Isso que aconteceu contigo lá pelo 6º ano, o que é necessário? É necessário que tem um francês, Daniel Pennac, e que ele vai falando assim, ele escreveu um livro chamado Como um Romance, e ele vai falando dos 10 direitos do leitor, né? O leitor tem o direito de pular a página, tem o direito de não ler o livro até o final. E eu vou deixar esses 2, mas tem mais. Mas o essencial que ele fala nesse livro é que as possibilidades estejam colocadas à frente. Então, tu tiveste possibilidade de conhecer o Luiz Fernando Veríssimo, né, e ler uma crônica. As coisas não existem até que elas são colocadas. As pessoas... Fazendo uma voltinha aqui para o que a gente estava falando, né? Não tem como a gente dizer que não tem racismo no Brasil. Não há como. Então, no momento que uma coisa é colocada, ela
tem possibilidade de daí se ampliar. Então foi colocado na tua frente o prazer de conhecer o Luiz Fernando Veríssimo, que é sensacional, né? Eu tenho o livro autografado, eu trabalhei numa farmácia em que eu ganhei da esposa do Luiz Fernando Veríssimo um livro autografado, né? Eu falei que eu gostava e um dia ela me levou na farmácia, meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada, ela me levou lá o livro do Luiz Fernando Veríssimo. Crônicas de um Gigolô. Crônicas também. Sim, crônicas. Tá? E o poema, Tiago, esse poema negro, um dia minha mãe chegou em casa e fez o seguinte comentário assim comigo. Minha mãe comentou que foi no supermercado e quando estava saindo, assim, um senhor passou por ela e diz assim, mas que coisa, né, senhora? Olha lá o que fizeram com o meu carro, arranharam o meu carro. Né? E aí esse senhor disse para minha mãe a seguinte frase, né? Negro é negro mesmo. Minha mãe me contou isso, eu não, certamente que provavelmente quem arranhou pudesse ser negro, mas eu não perguntei para minha mãe. Né? Mas quando a minha mãe me disse isso, eu disse, mas tu não falou nada para ele, né? Tu não reclamou, tu não disse nada, né? E a minha mãe, na sua simplicidade, disse, não, eu ouvi só o que ele disse, né? Eu disse, mas se ele tivesse me dito, eu para ela, se ele tivesse me dito uma coisa dessa, eu teria xingado ele. Eu cheguei até, acho que falei assim, né? Eu teria dado um soco nele, se ele me diz um negócio desse, né? E tá, passou um tempo, só que essa frase ficou na minha cabeça, né? Essa frase ficou batendo, negro é negro mesmo. Né? E eu acho que talvez seja, talvez essa a função da arte, né? De poder dar a volta, né? Daí eu peguei, tempos depois, peguei a palavra e fui construindo, né? O poema, que é mais ou menos assim, né? Negro é negro mesmo. Negro é negro mesmo. Negro é negro mesmo. E o que haveríamos de ser? Apesar de todas as armadilhas, roxo, amarelo, verde, negro é negro mesmo. Com muito orgulho, negro é negro mesmo. Então o poema foi feito a partir dessa historinha, né? Mas o fazer poético pode ser essa historinha, pode ser algo da nossa fala. Ele não tem o fazer poético. Ele é anti-esquemático, né? Quem vai fazer um romance tem que sentar, escrever e ver para onde é que vai, os personagens. A poesia não é que seja inspiração, mas ela pega detalhes. Quando Tiago, tu pegaste aí dizendo que dá para trabalhar um poema em aula, sim, dá para trabalhar um verso na aula. Dá para trabalhar um verso, dá para trabalhar uma estrofe, dá para trabalhar o poema na aula. Então, o nascimento da poesia também vem desses fragmentos, desses pedaços, né? Do encontro, né? Do real com uma imaginação, sei lá, com o sensível. Né? Mas daqui a pouco a coisa sintetiza e ganha forma, né? E tem livro para a Feira do Livro agora, com autógrafo e tudo. Vamos aproveitar e convidar e falar para o pessoal aí, então, que a gente tem já obra nova. Por favor, fale para a gente um pouquinho aí o que está sendo lançado. Na feira eu tenho um livro chamado Chegou um Negro. É um livro que está sendo feito em parceria com o IEL, Instituto Estadual do Livro. É um livro que a temática essencial ela é negra. Né? É um livro que talvez tenha alguns poemas que desagradem. Né? Mas eu acho que, para mim, uma arte que não desagrada, que não incomoda, não é uma boa arte. Né? Uma arte precisa... Tem que desacomodar, né? Ela precisa desacomodar. Né? Assim como uma aula, se um aluno entrar numa aula e sair do mesmo jeito que ele entrou, não foi uma boa aula. Tem que ter alguma coisa ali que o movimente, que o modifique. Né? Então, esse livro, Chegou um Negro, eu até posso antecipar um dos poemas que estão ali. Né? Eu não sei se... Ótimo. A gente ganha palhinha em primeira mão aqui. Eu vou mostrar aqui um... Ainda bem que temos o tempo aqui. E quando o José começou a falar ali, dando um histórico, né, dessa vinda da África, eu automaticamente pensei nos poemas. Né? Um pequeno detalhe, esse livro talvez esteja muito calcado num livro que eu estou lendo, que chama-se Navio Negreiro. E quando a gente fala em Navio Negreiro, a gente sempre pensa em Castro Alves. Sim. Né? Sim. Mas não, esse Navio Negreiro é de um escritor inglês chamado Marcus Rediker. E que eu acho assim que é necessário
eu brinco, eu tenho pensado nos últimos tempos, né, da necessidade, pode parecer grosseiro, né, da necessidade de se ir até o navio negreiro. Num primeiro momento, eu acho assim que quem deve ir até o navio negreiro são os negros. E no segundo momento, toda a população brasileira. Enquanto a população brasileira não for até o navio negreiro, não perceber o que foi aquilo, a gente vai estar distante desse país ser justo. Porque é aquilo que nos molda, aquilo que nos faz. Né? Assim, é aquilo que traz as pequenas violências que a gente tem no nosso cotidiano. É de lá. Eu sei que o podcast está sendo feito, né, para alunos, para família, né, vai para canais, mas quando há poucas semanas ali no Nordeste o Genivaldo, ele é fechado e os policiais jogam uma bomba de gás lacrimogêneo e fecham o pé dele e fecham a perna dele. Aquela cena é só um fragmento do navio negreiro. E estava sendo filmado. Agora pensem, né, 300 e poucos anos das pessoas sendo trazidas ali embaixo do navio. Deitadas ali. Sabe assim, eu acho que é preciso, o brasileiro tem que ir até o navio negreiro. Se não for até o navio negreiro, vai estar sempre faltando alguma coisa. Vai estar sempre em falta. Né? Mas é terrível, a gente não quer saber disso. Sim, né? É bem legal o mundo de coisas boas. Né? E eu não estou aqui. Eu me sinto uma pessoa alegre, né? Para cima, com energia. Né? Os poemas podem ter ali talvez uma dor ou uma tristeza, mas eu não sou assim. E os poemas não são tristes, eles só estão trazendo algo. Né? Então, esse poema que está no livro, que o livro chama Chegou um Negro, é assim, né? Chegou um negro, a memória do mundo estremece. Os outros poderão se esconder num nome falso, em um silêncio, mas um negro, não. Até o silêncio denuncia um negro. Sim, é ele, o ser que passou por matemáticas provações, mais, menos, multiplicação, divisão, desumanidades em infinitesimais potências, porcentagens, financiamentos, de onde vem o dinheiro dos navios negreiros. Quem enriqueceu com o trabalho do negro? Houve tentativas de tornar o negro um zero. Quando o negro sabe o que é um negro, nada pode assustá-lo. Dor alguma o impede de rir, de cantar, de dançar e de pensar. É no movimento que sua força se impõe. O negro que sabe de si e dos seus compreende que ele é feito de água, de vento, de folhas, de fogo, de terra, pedra, mas principalmente de outros negros. Este é o poema. Um ser humano que sabe do que ele é feito, ele também vai descobrir que ele é feito de outros humanos. Então, só quando se ir até o navio negreiro vai se perceber, né, o que aconteceu e aquilo que aconteceu lá reflete aqui. Sim. Exatamente. Isso desconstrói muito um discurso cruel, tudo isso é muito revestido de crueldade, mas do vitimismo, né? A gente vê que tem pessoas que acomodam, né, o grito de quem está se posicionando como rótulo do vitimismo, rótulo do, sei lá, existem tantos rótulos cruéis aí, né? Porque não passaram por experiências, talvez no momento que se vissem, percebessem, né, de onde vem essa movimentação, essa necessidade, né, de se colocar no lugar certo. Né? Talvez a importância da cultura, né, da construção do conhecimento, da palavra, isso talvez já traga uma ideia. Claro que nunca, jamais, o que aconteceu, eu pude acompanhar a obra também do Laurentino Gomes, que escreveu sobre, ele descreve exatamente o que acontece num navio negreiro, e é de embrulhar o estômago. Uma coisa boa é o Laurentino Gomes, agora está no terceiro livro, né? E no primeiro, no começo ele relutava em usar a palavra escravizado, mas tu falaste antes da questão da linguagem, né? Mas ele começou a perceber isso estudando e ele tem trazido o termo, né? Sim. Porque parece que escravo eu me coloco, né? Escravizado tem uma atitude, tem algo por trás, assim. Né? Então, são bons livros. Eu li o segundo, eu li.
né? São bons livros. A Escravidão, 1, 2, 3 volumes do Laurentino, né? Acho que é um bom livro para a gente ter noção, assim, né? Sim, a história é sempre contada por vencedores, né? Então, de uma forma ou de outra, as palavras tendem a naturalizar uma determinada situação que de natural nada tem. Então, eu acho que aí vem a força da arte da palavra. Eu vou quebrar o protocolo e há 30 anos atrás eu tive um autógrafo de um livro de crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, mas eu vou pedir a tua licença, a caneta, Grace, porque eu Não, mas já gostaria botamos de junto. solicitar o autógrafo aqui para o Jorge, com uma grande satisfação e alegria de poder receber, né, também um autógrafo aqui do nosso convidado de Com hoje. TH, né? TH, exatamente, Jorge. E Grace, poder, assim, falar da alegria, né? Eu trabalho diretamente com o Akin, né? O filho do nosso querido Jorge aqui. E poder dizer da alegria de estar recebendo o nosso poeta, o professor. E esse ser humano, assim, fantástico, né? Que abrilhantou, né, o nosso podcast, trazendo informações, trazendo cultura e trazendo essa palavra dentro de um aspecto do sensível, né? A arte me impacta muito, e a gente estudando um pouquinho de neurociência e desses aspectos mais também psicoemocionais, né, Jorge? A arte, ela vai atingir lugares no nosso íntimo em que a razão não atinge, né? A arte é o que vai nos fazer chorar, é o que vai nos provocar uma sensação até mesmo de desacomodação ou até mesmo de empatia, né? Que são valores, assim, extremamente necessários. Eu costumo dizer em sala de aula que a sociedade está dentro da sala de aula, né? Com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas contradições, a sala de aula está presente na sociedade, né? A sociedade está dentro da sala de aula, melhor dizendo. Mas como é bom quando a gente pode, a partir da palavra, tornar essa palavra um fluxo, né, de respeito, de ida, de retorno, eu posso agir até onde não vai ferir a dignidade humana da outra pessoa, né? E eu tenho certeza que a tua poesia, e já estou aqui com algumas ideias também da gente poder trabalhar temas, né, importantes que tu trazes aqui e dar seguimento aqui com os nossos estudantes também, Jorge. Eu estou te escutando e eu li 3 poemas que falam sobre negros, né? E a poesia pode falar sobre qualquer coisa. O Borges tem um poema em que ele fala, o Jorge Luiz Borges, né? Em que uma moedinha é jogada para cima e ela cai na lama. E ele consegue fazer poesia com isso. Né? E talvez assim... eu consigo pensar, ou talvez responder as coisas com a própria poesia, né? E nesse livro, Poemas Negros e Outros Nem Tantos, tem um poema aqui que eu gosto muito, que eu acho que dá uma ideia do que são as pessoas, ou para onde as pessoas podem ir, né? Que chama-se Pedaços, né? Posso lê-lo? Por favor. As pessoas são pedaços. Algumas têm mais, outras menos. São assim, são assado, como parte, algo a ser encontrado. Tortas e mesmo erradas, nem boas, nem más. As pessoas são o que são. Pedaços, pão, bolo, melancia, madeira, terra, carne. Alberto Caeiro, pessoa porção. Fragmentos dos quais me encaixo, pedaços dos quais eu acho. Então, quando a gente vai conversando, quando a gente vai se encontrando, é isso. A gente vai encontrando e vai se encaixando, né? E vai... O ser humano é um ser social, né? Então, ele vai se tornando maior e melhor nesse encontro, né? E me lembro de uma outra coisa também, Thiago. Tem um poeta grego chamado Ritsus, que ele diz assim: toda palavra é uma tentativa de encontro. E será verdadeira se ela insistir nesse encontro. Isso aí, para mim, é um poema. Que forte, né? Exato. Isso, para mim, sabe, toda palavra é uma tentativa de encontro. E será verdadeira se ela insistir nesse encontro. Né? E como a gente perde a oportunidade de crescer, de enriquecer, se a gente se fecha a isso, né? Então, muito, muito bom a gente ter a oportunidade de fazer isso. De repente, está provocando aqui nossos alunos, nossas famílias, em muitos níveis. A gente está falando aqui de preconceito, de arte, de tudo isso que precisa caminhar junto aí para crescer. Eu acho que a gente tem que ir mais ou menos encaminhando, mas, por favor, pode falar. Grace, e só para... Depois cortem lá, fazem, né? Mas eu me lembrei de uma coisa, né, que eu costumo falar bastante, né, de que tem um provérbio africano que também diz o seguinte, né, eu vou a você, você vem a mim. E o que eu acho belo nesse provérbio é que ele não está dizendo para você vir a mim.
que a iniciativa ele deixa eu vou a você. E se cada um pensar nisso, para mim, eu vou a você, você vem a mim. Se cada um tiver esse provérbio, então vai se caminhar para um encontro melhor, né? Claro que sim. Eu preciso fazer uma pergunta que quando eu peguei o nome do livro, me chamou a atenção e eu fiquei refletindo. Por que o título Poemas Negros e outros nem tanto? Nesse contexto, não seria bom só poemas negros? Mas se eu fizesse só poemas negros, eu estaria plagiando o outro Jorge, o Jorge Lima. Ele já tinha escrito os poemas negros. E eu quis fazer até como uma... Não é oposição, assim, porque os poemas do Jorge Lima até são bons, mas é uma outra visão. Assim como esse Navio Negreiro aqui é uma outra visão, diferente da do Castro Alves, né? Então, esses poemas negros é uma visão de um negro, né? E aí o outro é uma brincadeira, né? Poemas negros e outros nem tantos. Porque tem poemas ali que não estão falando sobre negro, como esse que eu li, pedaços, né? Mas, na verdade, tu tens razão, todos são poemas negros. Foram feitos por um negro, entre aspas, né? Então, eu fiz como uma espécie de provocação para as pessoas pensarem, tá, mas o que será esses outros nem tantos? Deu certo. Deu certo. A provocação Que funcionou. maravilha. Jorge, muito obrigada por essa participação com a gente. Acho que estamos muito felizes assim com esse resultado desse nosso bate-papo. À vontade de a gente continuar conversando. Eu que né? agradeço pelo convite, pelo Doroteia ter chamado. Acho que bom que vocês estão nesse caminho, sabe, assim, de amplitude, de encontro e de diversidade. Diversidade nos enriquece, nos faz muito melhores em tudo na vida. A gente quer muito ter cada vez mais esse tipo de experiência e transformar isso não em raridade, em cotidiano. Né? Muito obrigada aos meus colegas aqui junto, então, e a gente se encontra no próximo episódio.